Tem uma pergunta que ninguém gosta de fazer em voz alta dentro da igreja. Mas ela existe, ela pulsa, ela incomoda. Por que tantas pessoas que foram batizadas continuam as mesmas? Essa pergunta não nasceu hoje. Ela atravessa séculos. Ela ecoou nos corredores das primeiras igrejas. Ela sussurrou no ouvido de pastores, de pais, de filhos, de crentes que um dia olharam para alguém próximo e pensaram: algo aqui não faz sentido. Alguém passou pela água, declarou fé, foi recebido pela comunidade, e voltou para casa, igual. Os mesmos vícios, as mesmas mentiras, o mesmo temperamento, a mesma vida. Como isso é possível? A resposta existe, e ela não está em teorias humanas, não está em opinião de especialista. Ela está num lugar muito mais antigo, muito mais profundo. Ela está na Bíblia. Antes de entender o problema, você precisa entender o símbolo. O batismo não é magia. Nunca foi. A água não tem poder de transformar uma alma. Ela jamais teve. Ela aponta para algo. Ela representa algo. E essa diferença muda tudo. Em Romanos capítulo 6, Paulo escreve palavras que parecem simples, mas carregam um peso imenso. Ele fala sobre ser sepultado com Cristo pelo batismo, sobre ressuscitar para uma vida nova. Não metáfora vazia, não linguagem poética sem substância. Uma realidade espiritual descrita com toda a precisão possível. O batismo fala de morte, fala de sepultamento, fala de ressurreição. Mas a pergunta que ninguém faz em voz alta é: e se a pessoa que entrou na água nunca morreu de verdade? E se o símbolo foi celebrado, mas a realidade nunca aconteceu? Isso é o que a Bíblia chama de conversão sem arrependimento genuíno. E é mais comum do que a maioria das igrejas admite. Jesus foi direto, sem rodeios, sem suavizar o que precisava ser dito. Ele olhou para as multidões que o seguiam, para as pessoas que repetiam seu nome, que participavam das reuniões, que celebravam seus milagres, e disse algo que deveria nos perturbar até hoje. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Deixa isso pousar por um segundo. Não é sobre os de fora. É sobre os que estão dentro. Os que falam a língua certa. Os que conhecem as músicas. Os que sabem as respostas nas reuniões de célula. Confissão externa não é transformação interna. Nunca foi. Muita gente se batiza por tradição. Porque a família toda foi batizada. Porque é o que se faz quando se entra numa determinada denominação. Porque o ambiente emocional de uma celebração religiosa é poderoso, e num momento de sentimento intenso, a decisão parece óbvia. Mas sentimento não é fé. Emoção não é arrependimento. E batismo sem conversão é apenas água. Tem uma conversa registrada no Evangelho de João que deveria ser ensinada em todo o estudo bíblico do planeta. Nicodemos era religioso, era doutor, era respeitado. Era o tipo de pessoa que a maioria das igrejas hoje colocaria num cargo de liderança sem nem pensar duas vezes. E Jesus olhou para ele e disse algo que destruiu toda a estrutura religiosa que Nicodemos tinha construído a vida inteira. É necessário nascer de novo. Não, é recomendável. Não, seria bom que você considerasse. Não, se der, tente. É necessário. O novo nascimento não é uma cerimônia. Não é um rito de passagem. Não é o momento em que você levanta a mão no final de uma pregação emocionante. É uma transformação operada pelo Espírito Santo. É algo que Deus faz, não algo que o homem produz com a força da vontade. E quando isso acontece de verdade, a vida muda. Não perfeitamente, não instantaneamente, mas muda, porque a direção muda, porque os desejos mudam, porque aquilo que antes não incomodava, de repente, passa a ser insuportável. Quando o Espírito Santo entra num coração, aquele coração nunca mais é o mesmo. Mas quando ele não entra, a água do batismo seca. E a vida continua como sempre foi. Existe outro fator que poucas pessoas coragem de mencionar. A igreja falhou no discipulado. Jesus não disse apenas, ide e batizai. Ele disse, ide, batizai e ensinai a guardar tudo o que eu ordenei. O batismo é o começo, não o destino. É o primeiro passo de uma caminhada que vai durar a vida inteira. E quando a pessoa dá esse primeiro passo e ninguém aparece para caminhar ao lado, o que acontece não é misterioso. Ela para, ela regride, ela se perde, não por falta de boa vontade,
Mas porque crescimento espiritual não é automático. Não é solitário. Não é passivo. Ele precisa de ensino. Precisa de comunidade real. Precisa de alguém que olhe nos olhos e diga: eu caminho com você. Quantas pessoas foram batizadas num domingo e abandonadas na segunda-feira? Quantas saíram da água cheias de esperança e encontraram silêncio? Mas vamos ser honestos sobre outra coisa também. Mesmo o crente genuíno luta. A Bíblia não esconde isso. Paulo, em Gálatas capítulo 5, descreve uma guerra. Uma guerra que acontece dentro de cada seguidor de Cristo. A carne contra o espírito. O impulso pecaminoso contra a nova natureza. O velho homem contra o novo. Essa luta não desaparece depois do batismo. Ela não desaparece depois de anos de caminhada cristã. Ela continua. E isso é normal. Isso é esperado. Isso está descrito com toda clareza nas páginas das Escrituras. O erro não está em lutar. O erro está em parar de lutar. O erro está em normalizar a derrota. Em deixar de reconhecer o pecado como pecado. Em criar teologia que justifique o que deveria ser confrontado. Quando um crente cai e se levanta, confessa e busca correção, ainda há vida ali. O Espírito ainda está operando. Mas quando não há luta, quando não há conflito interno, quando o pecado se torna rotina sem culpa, isso é diferente. Isso merece atenção séria. Jesus contou uma história, não por acidente. Cada palavra que ele disse foi escolhida. E essa história, conhecida como a parábola do semeador, desvenda algo que a maioria das pessoas não quer encarar. Nem toda semente produz fruto duradouro. Tem semente que cai na beira do caminho. Tem semente que cai em terra rasa. Tem semente que cai entre espinhos. E tem semente que cai em terra boa. Só a última produz fruto que permanece. E o que diferencia cada uma não é a qualidade da semente. É o que está por baixo. O coração. Tem pessoas que receberam o Evangelho com alegria. Com lágrimas. Com braços abertos. Foram batizadas com entusiasmo. Participaram com fervor nos primeiros meses. E sumiu. Não porque Deus falhou. Não porque a semente era ruim. Mas porque não havia raiz. Porque a decisão foi emocional sem ser espiritual. Porque quando o calor das dificuldades chegou, não havia profundidade para sustentar. Fé superficial não sobrevive ao peso da vida real. Existe uma confusão que é preciso desfazer. Religião não é relacionamento. É possível passar décadas dentro de uma igreja e nunca ter tido um único momento real com Deus. É possível conhecer doutrinas, decorar versículos, participar de comissões, cantar no coral, ajudar na limpeza do templo, dar dízimos com regularidade, e ainda assim nunca ter experimentado aquilo que transforma. A mudança verdadeira não nasce de atividade religiosa. Ela nasce de comunhão, de intimidade, de uma relação diária e real com Cristo. Sem isso, o cristianismo se torna um conjunto de hábitos. Hábitos que podem ser mantidos por anos sem que nada essencial mude. E quando a vida aperta, quando a crise chega, quando o véu cai, aquilo que era hábito não sustenta. Porque hábito não tem alma. Só relacionamento tem. Tem uma ilusão perigosa que se espalhou dentro de muitas tradições cristãs. A ideia de que o batismo, por si só, garante algo. Que a água produz salvação. Que o rito assegura destino. Que feita a cerimônia, o compromisso está selado e a vida pode seguir normalmente. A Bíblia não ensina isso. Tiago escreve com uma clareza que desconforta. A fé sem obras é morta. Não adormecida, não esperando ser acordada. Morta. Isso não é obra salvando a pessoa. É evidência revelando o que está dentro. Fé viva produz fruto. Fé morta não produz nada. E quando o tempo passa, quando os anos se acumulam, quando o batismo ficou lá atrás há décadas e a vida continua sem nenhum fruto visível, a pergunta precisa ser feita. Não com condenação, mas com coragem. O que está vivo aqui? Há algo que precisa ser dito sobre o processo. Porque nem tudo que parece estagnação é ausência de vida. A santificação é lenta, é silenciosa em muitas fases. Deus trabalha em profundidades que os olhos humanos demoram a enxergar. Existem camadas do caráter humano que levam anos para serem transformadas. Existem feridas que precisam ser abertas antes de serem curadas. Existem padrões que foram construídos ao longo de décadas e que não se desfazem em uma semana. Deus não tem pressa do jeito que a gente tem.
E o crente que está genuinamente em processo pode parecer, por fora, muito parecido com o crente que nunca se converteu. A diferença está no que acontece por dentro, na direção, na luta, no arrependimento quando vem a queda, no desejo de crescer mesmo quando o crescimento é doloroso. Deus vê isso, mesmo quando ninguém mais vê. O arrependimento não é uma cena de encerramento. Não é um monólogo dramático que acontece uma vez, na noite em que a pessoa aceitou Cristo, e depois é arquivado para sempre. É uma postura, é uma orientação constante da alma. É o reconhecimento diário de que sem graça, sem misericórdia, sem o Espírito operando, não há caminhada possível. Quando o arrependimento desaparece da vida de um crente, algo endurece por dentro. O coração vai ficando mais rígido. A consciência vai ficando mais silenciosa. E o pecado vai deixando de incomodar. Esse é o caminho mais perigoso que um cristão pode trilhar. Não o caminho de quem cai e chora e se levanta. Mas o caminho de quem cai, se levanta, e já não sente mais nada. Paulo escreveu algo que a maioria das pessoas prefere ignorar. Examinai-vos a vós mesmos. Não, examine os outros. Não, questione a doutrina da sua denominação. Não, critique a liderança da sua igreja. Examinai-vos a vós mesmos. Há perguntas que precisam ser feitas em silêncio, diante de Deus, sem testemunhas, sem performance, sem a pressão de dar a resposta certa. Houve arrependimento genuíno algum dia? Existe, hoje, um desejo real de agradar a Deus? Quando o pecado vem, há luta. Há peso? Há dor? Há crescimento? Mesmo que lento, mesmo que doloroso, essas perguntas não são para condenar. São para revelar. Porque Deus não precisa das respostas. Ele já sabe, mas a pessoa precisa enfrentá-las. E agora chegamos ao lugar mais importante de tudo isso. Porque se você chegou até aqui, talvez essa pergunta seja sua. Talvez você tenha sido batizado. Talvez você tenha vivido dentro da estrutura da fé cristã por anos. E em algum momento você percebeu que algo não bateu. Que a transformação que deveria ter acontecido, não aconteceu da forma que deveria. A mensagem da Bíblia não é, você está perdido e não tem mais saída. A mensagem é, o chamado continua. Deus não desistiu de quem ainda está vivo. O Espírito ainda convence. A graça ainda alcança. A porta não fechou. O batismo pode ter sido o começo de algo que nunca floresceu. Mas Deus pode reacender o que parece apagado. Ele faz isso. Ele é especialista nisso. O convite que ecoa há 2000 anos é o mesmo de hoje. Arrependa-se. Creia verdadeiramente. Permita que Deus transforme o que você não conseguiu transformar sozinho. Porque quando Deus entra de verdade num coração, a mudança não é opcional. Não é automática no sentido de mágica. Mas é inevitável no sentido de real. A vida que foi tocada pelo Espírito Santo não consegue fingir indefinidamente que nada mudou. Algo se rompe por dentro. Algo começa. Uma direção nova se abre. Não perfeição. Nunca perfeição nessa vida, mas movimento, mais luta, mais desejo, mais vida, e essa é a única transformação que a água nunca poderia produzir sozinha.